Olá, prezados alunos da Faculdade Fabra, do curso de Teologia. Prazer estar com vocês aqui, mais uma aula. Nós vamos trabalhar então em aula de número 6, os Evangelhos, seguindo então dentro do nosso curso normal das aulas, tá? Como nós tivemos aquela dificuldade técnica lá, então estou disponibilizando aqui a gravação para vocês. Então, nesta aula de número 6, a gente vai considerar aí alguns aspectos literários. Eu estou falando com vocês aqui, mas olhando aqui para a apresentação, né? Eu tenho uma tela estendida aqui também, mas vai dar para a gente fazer legal. Se você perceber que eu não estou olhando muito aqui, né, diretamente para a câmera, é porque eu estou aqui acompanhando a apresentação em PowerPoint, tá bom? Então, nessa sexta aula, a gente vai trabalhar um pouquinho algumas características dos evangelhos. E na próxima aula a gente vai trabalhar aí um dos evangelhos em si, fazer uma análise do livro em si, como nós fizemos na outra disciplina de Introdução e Panorama do Antigo Testamento. A gente vai trabalhar também aqui no Novo Testamento nós vamos trabalhar aqui no Novo Testamento um dos livros, e aí a gente vai escolher, no caso, um dos evangelhos. Vamos fazer aí uma votação. Eu vou disponibilizar para vocês depois uma pesquisa lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês possam lá então participar e fazer a escolha por qual livro a gente vai trabalhar, tá bom? Indo aí adiante então, eu já começo a colocar para vocês as indicações bibliográficas, e repare que nessa aula eu estou sugerindo aí um livro que nós não tínhamos ainda considerado, que é o livro de Introdução à Hermenêutica Bíblica, Como Ouvir a Palavra de Deus Apesar dos Ruídos de Nossa Época. No caso, já está aí na terceira edição. Esse livro é publicado pela Cultura Cristã. Tá? A editora Cultura Cristã, eu posso estar enganado, mas ela é uma editora assim, bem de viés bem reformado, né? Publicando obras aí dentro desse viés teológico. Essa obra, pessoal, inclusive eu até utilizei ela para. Até por isso que eu estou indicando também. Vocês podem ver, não é um livro muito grosso, vocês leem rápido. É uma obra com um pouco mais de 200, quase 300 páginas, né? 280 páginas, tamanho 16 por 23. É uma obra assim, bem legal para vocês explorarem. E ela é escrita pelo Walter Kaiser Jr. e pelo Moisés Silva. Moisés Silva, que é aí um grande um grande hermeneuta, né? Vamos falar assim nesses termos. Ele é um grande nome na área de hermenêutica. Moisés Silva, se eu não estou enganado, é um cubano, um equatoriano, não me lembro com certeza agora. Mas ele é sempre muito lembrado, sempre muito citado também na área de hermenêutica bíblica. Tá? E nesta obra é bem interessante porque o livro ele está estruturado aí em partes. Né? Você tem aí, na verdade, são 4 partes ao todo. No final, ele disponibiliza um glossário e traz aí também alguns índices para auxiliar na utilização da obra. Na parte 2, intitulada Compreendendo o Texto, o Sentido nos Gêneros Literários, eles vão justamente fazer aí uma abordagem, no caso dos gêneros literários, e vão falar da narrativa, da poesia e sabedoria, no caso a literatura poética e sapiencial. Depois eles falam no sexto capítulo sobre os evangelhos, né? Depois no capítulo 7 as epístolas e no capítulo 8 o significado da profecia. Então é bem interessante porque é um livro de hermenêutica que está articulando a questão dos gêneros literários. Então é muito importante que você estude obras dessa natureza para que você entenda as características, que elas auxiliam, na verdade, as características aí dos gêneros literários da Bíblia, para que você consiga entender as particularidades, as especificidades de cada gênero literário e, naturalmente, por conseguinte, dos livros que estão escritos dentro desses gêneros. No caso dos evangelhos, nós temos 4 livros que estão no Novo Testamento, que fazem parte do cânon do Novo Testamento. No caso, a gente precisa lembrar que há vários outros evangelhos. Eu indiquei para vocês também a obra do... eu não coloquei aqui, na outra apresentação tem, no caso a obra do F.F. Bruce, o Cânon das Sagradas Escrituras.
onde ele comenta justamente sobre, ele vai até fazer alusão a isso também, e vale lembrar também que você já encontra aí na internet, você pode encontrar na internet também alguns desses evangelhos, para além dos 4 evangelhos que no Novo Testamento estão, essa literatura que é chamada de literatura apócrifa, ou literatura extra-bíblica, como queira, né? Que são outros evangelhos que foram escritos também, mas que não fazem parte do cânon do Novo Testamento. Então, o F.F. Bruce, naquela obra que eu indiquei para vocês, o Cânon das Escrituras, ele faz alusão a isso também, comenta também, mas aqui naturalmente o nosso estudo se concentra nos evangelhos que no Novo Testamento estão. Tá? E alguns autores, alguns comentaristas vão inclusive defender a superioridade literária desses evangelhos, a qualidade desses evangelhos em relação aos outros evangelhos. Me parece que são mais de 40 ao todo, né? Mas no Novo Testamento nós temos apenas 4, e o F.F. Bruce ele vai inclusive discorrer sobre as razões de nós termos ali a presença desses 4 em detrimento de tantos outros que foram escritos aí no primeiro século e possivelmente também depois no segundo século. Tá? Além desse livro, Introdução à Hermenêutica Bíblica, do Walter Kaiser e do Moisés Silva, eu indico também aí, na verdade, o livro que nós estamos usando nesse semestre para trabalhar no Novo Testamento, que é Uma Introdução aos Escritos do Novo Testamento, do Erich Mauerhofer. E depois, claro, estou utilizando bastante também o livro Introdução ao Novo Testamento, que não está na bibliografia, lá no plano de ensino, na bibliografia básica, mas a gente pode utilizar aqui como uma leitura complementar, uma bibliografia sugerida. Tá? É um autor alemão, esse livro também é muito técnico, mas é uma leitura muito interessante também para vocês. Nesta aula, a gente vai considerar alguns aspectos essenciais no estudo dos evangelhos. Tá? Na verdade, eu coloquei isso aqui na introdução, mas a gente nem consegue contemplar isso tudo aqui numa aula, porque realmente o assunto é muito amplo. A questão do gênero literário, a gente vai trabalhar, a questão da teologia desses livros, público-alvo, questões de autoria, data da composição, dentre outros assuntos. Eu até fiz ali uma abertura bem grande. Eu acabo, na verdade, não conseguindo abordar tudo isso aqui nesta aula, mas a ideia é que quando você vai fazer um estudo dessa natureza, a ideia é justamente que você considere esses aspectos aí para que você entenda de fato os evangelhos, né, o que são os evangelhos. Então a gente tem esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles registram o nascimento, parte da vida e a morte do Senhor Jesus, além também dos seus ditos e discursos, bem como milagres que ele realizou, e eles registram também ali a ressurreição do Senhor Jesus. Tá? Nós falamos um pouquinho sobre a questão do problema sinótico em uma aula passada. Vocês têm isso também em apresentação, também um artigo que eu disponibilizei que vai auxiliar nessa análise. Mas aqui nós estamos agora abordando os 4 evangelhos, no caso, fazendo uma alusão aí a Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente tem esses 4 livros. No caso, existe uma diferença substancial do Evangelho de João em relação aos demais, mas todos os 4 são evangelhos, estão dentro desse gênero e eles têm elementos também em comum, apesar das diferenças que há entre eles. Tá? Então, basicamente, um evangelho, o que define um evangelho? Basicamente, ele registra isso aqui, que eu coloquei já na introdução para vocês. Eles registram o nascimento de Jesus, parte da sua vida, da sua morte, como também a sua ressurreição, bem como registra aí ditos que Jesus proferiu, discursos e milagres que ele realizou. Então você tem isso como característica de um evangelho. E mesmo os evangelhos apócrifos, eles vão se ocupar disso, né, de fazer. É claro que você tem nos evangelhos apócrifos algumas narrativas que a ortodoxia rejeitou, né, que a tradição da igreja rejeitou, não tendo aí a mesma aceitação que teve em relação aos 4 evangelhos canônicos. Vou falar nesses termos, né? Então você vai ter registros ali que se entende, inclusive, como fictícios, ao passo que os evangelhos que no Novo Testamento estão, os próprios evangelhos, na verdade, reivindicam historicidade. Mas a gente vai desdobrar isso um pouquinho mais adiante, mas não é, pessoal, historicidade nos termos em que nós entendemos hoje, nos termos em que nós entendemos hoje, como na historiografia atual. Né? Então, não é nesse sentido. Mas há o entendimento de que esses evangelistas estão registrando ou fazendo um registro, e esse registro é inspirado de fatos que aconteceram. Eles não pretendem apresentar
um relato historiográfico preciso, detalhado, até porque se eles fossem fazer isso, isso tomaria muito mais volume, né? Isso ganharia uma proporção literária muito maior. Então não é a intenção dos evangelistas, isso fica claro pela leitura dos evangelhos, não é a intenção desses evangelistas fazer um registro acurado, detalhado, mas eles querem comunicar, na verdade, aqueles fatos que eles consideraram essenciais, até porque você tem lacunas enormes. Né? Eu coloco aqui que os evangelhos registram o nascimento, vida e morte do Senhor Jesus, mas entre aspas, né? Você tem espaços aí enormes. Por exemplo, entre o nascimento de Jesus e a sua vida adulta, pouquíssima coisa, apenas fragmentos são colocados ali nesses 4 evangelhos. Na verdade, você tem Mateus que fala um pouquinho ali dos primeiros anos, alguns fatos relacionados. Você tem Lucas que registra aquela ocasião lá de quando Jesus estava com 12 anos, mas fora isso não temos mais muita coisa nos 4 evangelhos canônicos. Nos evangelhos apócrifos existem alguns relatos, mas que são considerados fantasiosos e que não teriam aí vamos dizer assim, uma historicidade que se possa confirmar, né? Ao passo que os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não registram de fato muita coisa a respeito da vida de Jesus aí nesse sentido, né? Tem pouca coisa de fato. O gênero evangelho, a Bíblia compreende diversos gêneros literários, né? Os livros da Bíblia, eles foram escritos aí em vários gêneros literários, sendo um evangelho um desses gêneros. O que a gente não se dá conta muitas vezes é que o termo evangelho ele denota um gênero literário. Então, a gente pensa muito no evangelho como a boa nova, né? Eu vou até, inclusive, destacar isso mais abaixo. A palavra evangelho significa basicamente boa nova, tá? Porém, pessoal, uma coisa interessante é que, no caso aqui, como nós estamos vendo agora, indica também um tipo de texto, ou seja, um gênero literário com características próprias que eu, inclusive, acabei de elencar na tela anterior, que é registrar. Um evangelho ele tem como característica registrar a vida, a obra e ditos e discursos do Senhor Jesus. Tá? A palavra significa literalmente boa nova, ela não é inédita, o termo evangelion, né, ou acredito que a pronúncia é essa mesmo, evangelion, ele não é, ou algo parecido, né? Estou tentando falar aqui o termo grego para evangelho, traduzido como evangelho em língua portuguesa, ele não é inédito nos 4 evangelistas ali, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele já era utilizado, né, não com esse sentido, é claro, mas o Novo Testamento incorpora essa palavra para falar da vida, da obra do Senhor Jesus. Né? Essa mensagem de boa nova que tem Jesus, é claro, como centro, como sendo o próprio Cristo, o evento Cristo, como sendo essa boa nova, ok? Então veja que a Bíblia tem vários gêneros literários, algumas vezes esses gêneros se entrecruzam, como por exemplo, nós estamos falando de evangelhos, mas os evangelhos registram narrativas. A narrativa é um gênero literário também. E aí você tem narrativas no Novo Testamento, nos Evangelhos. Tá? Então você tem o próprio Evangelho, os livros do Evangelho como gêneros literários, o próprio Evangelho como um gênero literário, e em algum momento se entrecruza ali com narrativas, com o gênero narrativa. Tá? Cada gênero tem as suas especificidades e não é diferente quando se fala de um Evangelho. Então quando a gente vai falar de um Evangelho, quais são as características de um livro escrito neste gênero? O que torna Mateus diferente de uma epístola? Ou o que torna João diferente do Apocalipse, já que o autor, seguindo aqui a posição mais tradicional, mais ortodoxa, é o mesmo. Né? O mesmo João que escreve o Evangelho é também o mesmo João que escreve o livro do Apocalipse. Então, o que torna um livro diferente do outro? A gente precisa atentar para essas especificidades literárias para entender como que o livro funciona, para entender a sua mensagem, por que ele emprega determinadas expressões, por que nós temos um uso abundante de símbolos e imagens no Apocalipse, né, já que eu citei o exemplo aqui de Apocalipse, por que a gente não encontra a utilização dessas mesmas imagens lá no livro do Evangelho de João? Então, são questões para a gente pensar aqui, ok? De partida, a gente considera então aí o sentido da palavra evangelho, e isso por si só já é sugestivo
para a compreensão desse tipo de literatura. Então, a missão básica de um evangelho é registrar a vida e a obra do Senhor Jesus. Tá? A missão básica, a finalidade básica de um evangelho é relatar a vida e a obra de Jesus. E por vida e obra de Jesus aqui, naturalmente, nós estamos pensando em eventos relacionados à vida do Senhor Jesus, bem como aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou, através dos seus discursos, através dos seus ensinos, através dos seus ditos. Tá? Então esses evangelistas vão se ocupar disso, de registrar não apenas fatos, mas também aquilo que Jesus falou. No caso de João, é mais sensível, é mais presente os relatos do evangelista registrando aquilo que Jesus disse. João ele é retratado no livro do Evangelho de João como aquele que reclina a cabeça sobre o peito do Senhor Jesus. Você tem na tradição pós-apostólica, ou perdão, na literatura pós-apostólica, nos pais da igreja, alusões a esse fato, alusões a João como o discípulo que reclinou a cabeça no peito de Jesus, né, além do próprio relato do próprio evangelista João. Ele se coloca como alguém muito próximo de Jesus. Alguns autores veem nisso uma correlação que explica o porquê que João ele parece se interessar mais por aquilo que Jesus fala e ele vai registrar no seu evangelho vários discursos de Jesus, ao passo que os outros evangelistas eles falam mais das ações de Jesus, daquilo que Jesus fez, embora eles também registrem discursos, é claro. Mas João registra vários discursos. Alguém já disse que o evangelho de João é o evangelho que registra mais as falas de Jesus, o ensino de Jesus, os discursos de Jesus, ao passo que os sinóticos eles enfatizam mais aquilo que Jesus fez, as suas ações. Né? Então você teria aí uma diferença interessante entre esses evangelistas. Mas é claro que João também fala de muitas das ações do Senhor Jesus. João também registra milagres, como é o caso, por exemplo, lá do milagre registrado no livro do Evangelho, no capítulo 2, lá de João, que foi a transformação da água em vinho. Né? Então, são algumas características aqui interessantes para a gente pensar. Você olha para essa circunferência aqui azul, né, vamos pensar nela como sendo um evangelho. Então, o que você tem dentro de um evangelho, ou como característica de um evangelho? Ditos de Jesus. Que a diferença dos ditos de Jesus para os discursos, na forma como eu estou colocando para vocês aqui, nessa apresentação aqui, ok, fica melhor assim. Aqui, né, então a diferença que você tem aqui da forma como eu estou colocando para vocês aqui nessa apresentação, porque os ditos de Jesus são aquelas falas mais curtas de Jesus, como por exemplo em Mateus 16, quando Jesus conversa ali com os discípulos sobre a maneira como as pessoas se referiam ao Cristo. Né? O que dizem os homens a respeito do Cristo? E aí Pedro profere então aquela fala e na sequência o evangelista Mateus registra ali a devolutiva de Jesus. Né? Então é interessante a gente pensar que você tem essas falas curtas de Jesus ao longo dos 4 evangelhos. Esses ditos de Jesus são muito importantes. O pessoal da busca do Jesus histórico, foram vários autores aí ao longo de um tempo considerável. Essa busca, na verdade, ela começa já bem lá atrás, se eu não estou enganado, possivelmente no século XVIII. Então você tem aí teólogos que começam a analisar justamente os ditos de Jesus. O que Jesus realmente falou e o que Jesus realmente não teria dito, que teria sido ali uma colocação do evangelista. A busca do Jesus histórico ela tem essa premissa, né, de tirar as camadas da tradição da igreja para chegar ao que Jesus realmente falou. O Jesus histórico por trás do Jesus dogmático. Claro que a gente não concorda com todos os resultados dessa pesquisa, mas reconhecemos de fato que, em termos literários, a busca do Jesus histórico ela pode se colocar para a gente aí como uma fonte de pesquisa e trazer contribuições, né? Porque nessa busca pelo que Jesus disse, não disse, esses teólogos acabaram fazendo uma profunda análise dos textos dos evangelistas, dos evangelhos. Né? Então isso eu estou falando evangelista aqui porque eu estou aludindo aos autores desses evangelhos. Né? Então eles fizeram aí uma profunda análise e isso acaba gerando para a gente uma pesquisa muito interessante. Mas é claro que a igreja
mundialmente, historicamente, ela sempre recebeu os 4 evangelhos como, na verdade, contendo relatos que são fidedignos, que são confiáveis a respeito da vida e da obra de Jesus, né? Então você tem esses ditos de Jesus, que foram aí muito estudados pelo pessoal da busca do Jesus histórico. Nós temos também os discursos de Jesus, que também foram alvos dessa pesquisa, dessa busca do Jesus histórico, tá? E que para nós, inclusive, são muito importantes. Nós temos aí vários discursos de Jesus, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Também os milagres de Jesus, que são vários milagres que são registrados, incluindo aí milagres de ressurreição de mortos, como é o caso lá do milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Então você tem ali o caso de um jovem que estava morto, e Jesus então se encontra com aquela viúva numa uma caravana fúnebre, vamos dizer, vou falar nesses termos. E aí Jesus então ressuscita o filho dela, dentre outros milagres extraordinários que são registrados, e esses milagres são colocados inclusive nas narrativas para mostrar, para evidenciar justamente o fato de que o Senhor Jesus ele se colocava como filho de Deus, né? Ele estava como filho de Deus, ele se apresenta e isso gera inclusive uma grande comoção nas pessoas e uma reverência nas pessoas pela pessoa do Senhor Jesus, né? Então você tem aí esses milagres confirmando a identidade de Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Você percebe que esses milagres eles são registrados de algum modo para corroborar essa teologia, essa cristologia, tá? Em torno do Senhor Jesus. Eu estou usando a palavra cristologia aqui justamente pensando uma forma, claro que a cristologia ela é uma área da teologia sistemática que estuda a vida e a obra de Jesus, mas a gente pode falar de cristologia aqui no campo da teologia bíblica como a forma como Cristo é apresentado nos evangelhos. Então, a cristologia de Mateus, a cristologia de Marcos, de Lucas, de João, a gente pode estender isso também para as epístolas, a cristologia paulina e por aí vai, né? A maneira como Cristo é encarado no texto bíblico ali, nesses livros em particular. Então você tem uma cristologia que é colocada ali e é corroborada com o registro desses milagres. Tanto é que em algum momento é interessante que o evangelista ele registra a realização do milagre e ele registra a reação das pessoas a esse milagre. Tá? Isso é uma coisa interessante. Existe uma passagem, inclusive, eu acho que é até nessa passagem da ressurreição do filho da viúva de Naim, quando Jesus ressuscita e a multidão glorifica a Deus e diz, né, um profeta está entre nós. Então, é interessante que ele coloca o milagre, mas ele registra também a reação das pessoas a esse milagre. Isso acontece também em relação aos ditos e discursos, né? Em determinado momento, o evangelista ele registra a reação das pessoas aos discursos de Jesus. Ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Então você percebe que existe uma amarração desses relatos. Não é, aí a gente considera uma característica da narrativa como gênero. Uma das características da narrativa na Bíblia é que o autor ele está narrando, então ele registra o evento e em alguns momentos ele registra o que foi falado pelo Senhor Jesus e em alguns momentos ele faz comentários que é do próprio narrador, né, em relação àquilo que Jesus falou ou em relação àquilo que Jesus fez. Tá? Então a gente poderia colocar aqui vários exemplos disso na Bíblia Sagrada. Eu acho que numa outra aula eu dei um exemplo muito interessante para vocês quando Jesus está falando ali da questão do discipulado, né, de seguir a Ele. E aí é interessante que o evangelista ele termina, eu acho que é Mateus, ele termina de narrar o discurso de Jesus e na sequência ele próprio registra. Aí é Mateus falando. E eles, deixando tudo, o seguiram. Né? Então é interessante isso porque parece que Mateus quis mostrar que o discurso de Jesus causou um impacto, de modo que as pessoas ouviram o discurso de Jesus, largaram tudo e seguiram a ele. Então isso aqui é uma coisa interessante para a gente pensar. Os evangelhos também compreendem fatos sobre a vida de Jesus. Exemplo, as genealogias de Jesus. Tá? De certo modo é um fato, porque está mostrando ali a origem de Jesus, né? A ascendência de Jesus. Mas é claro, muitos outros, né? Como por exemplo a sua paixão, o seu sofrimento, a sua ida e vinda, as suas idas e vindas ali, quando ele é preso, quando ele é levado ao Calvário. Então, fatos sobre a vida de Jesus.
Como eu citei aqui, Lucas, ele registra aquele momento em que Jesus ele está com 12 anos, então ele conversa ali com os doutores no templo. Tá? A gente sabe que a cerimônia judaica de iniciação do adolescente judeu, o Bar Mitzvah, ele acontece quando o menino judeu tem 13 anos. Curiosamente, Jesus ele está com 12 anos. Eu não saberia dizer aqui se essa tradição já existia no tempo de Jesus, mas é curioso que Jesus, ainda muito infante, vamos dizer assim, ele já está entre os doutores discutindo questões relacionadas à lei. O que mostra, na verdade, que Jesus foi uma criança de algum modo excepcional, né, extraordinária. Ainda que Lucas deixe claro que Jesus ele crescia em graça, né, para com Deus e para com os homens. Ele crescia em estatura e em sabedoria. Então, Jesus ele tem um desenvolvimento. Aí a gente entra no campo da sistemática, né, ou da dogmática, como queira. Jesus ele tem um desenvolvimento que é um desenvolvimento humano, normal, mas ele tem também um desenvolvimento também no sentido intelectual. Claro, né, o intelectual está dentro desse desenvolvimento humano, óbvio. Então você tem essa conjugação das duas naturezas de Cristo. Jesus como divino, Jesus como humano, e como homem ele se desenvolve intelectualmente, ele se desenvolve socialmente, né, seguindo inclusive ali as tradições do povo judeu. Você tem dentro disso aí Jesus como centro. Então perceba que a preocupação dos evangelhos é registrar tudo isso aqui, você está vendo, né, em torno da figura de Jesus. Jesus é a figura central dos evangelhos. Tá? Isso aqui nos ajuda a entender um pouquinho como que um evangelho ele é construído, ele é pensado. Algumas características nos permitem entender como se constitui um evangelho, né, que nós até de certo modo já vimos aqui nesse gráfico que eu montei para vocês. Os evangelhos registram narrativas, ditos e discursos de Jesus e tratam especificamente da vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. Esses registros a respeito do Senhor Jesus têm um caráter teológico. Isso aqui é um ponto muito importante. Tá? O que precisa ser considerado pelo leitor e intérprete dos evangelhos. Então perceba, esses evangelistas estão fazendo esses registros porque eles querem, na verdade, tá? Eles querem, na verdade, comunicar uma teologia. Existe uma teologia subjacente. Isso hoje tem sido discutido na hermenêutica, no sentido de mostrar que as narrativas elas pretendem comunicar um ensino. Elas querem comunicar verdades, elas querem comunicar ensinos. Né? Então a narrativa ela tem uma finalidade didático-teológica, vamos falar nesses termos. O teólogo pentecostal Craig Keener, ele comenta justamente isso. Ele fala algo interessante. A humanidade sempre quis ensinar através de histórias. Então não há por que olhar para as narrativas bíblicas e desconsiderar esse aspecto. Né? Então, até mesmo o pessoal do método histórico crítico, quando eles olham para os evangelhos, eles percebem que ali esses textos estão sendo escritos para comunicar tradições a outras comunidades cristãs que foram ali se formando logo após o evento Cristo. Então, pretendia-se comunicar ensinos para essas comunidades de fé, né, que vão se formando. Então essa tradição precisava ser retransmitida e por isso esses textos vão surgindo. Então é interessante a gente pensar que os evangelhos eles não são meros jornais do dia a dia dessas comunidades de fé ou do que aconteceu. Né, eles não são meros jornais como que relatando ali a vida diária de Jesus. Não. Os evangelistas estão registrando, eles estão comunicando uma teologia. Há uma teologia subjacente ali, há uma mensagem subjacente nessas narrativas, nesses registros, ok? Fazendo então aí uma citação do Walter Kaiser e do Moisés Silva, eles dizem que no caso dos evangelhos, tudo indica que os escritores esperavam que suas declarações fossem consideradas históricas. Agora eu estou abordando aqui a questão da historicidade do Novo Testamento. Eu até publiquei um artigo na revista Obreiro, da CPAD, onde eu fiz uma defesa deixa eu tentar lembrar o nome do artigo. Quando eu falo do Novo Testamento e lembrei aqui, a credibilidade histórica do Novo Testamento. Eu defendo nesse artigo, basicamente,
que o Novo Testamento não pretende ser um documento histórico nos termos em que nós conhecemos hoje, né? Mas que ele registra fatos que aconteceram. Para falar em termos de história, né? Fato histórico, né? Eles estão registrando fatos históricos, eventos factíveis que aconteceram, que tiveram lugar na história antiga, por assim dizer. Então o Novo Testamento ele está registrando, mas ele está registrando isso ao seu modo, ok? Ele não está registrando nos termos da historiografia contemporânea. E aí é interessante que o Moisés Silva, junto com o Walter Kaiser, eles vão também defender essa ideia. Eles vão comentar que Lucas, em particular, conforme dá início ao seu evangelho, assim como o livro de Atos, ele deixa esse propósito bastante explícito, enquanto outros não deixam nenhum vestígio de que seu intento seja significativamente diferente. O próprio Lucas, em Lucas 1, 1 a 4, ou seja, no Evangelho, a gente poderia falar do livro de Atos, mas Atos não é um Evangelho, né? Então vamos focar aqui em Lucas. No próprio livro de Lucas, o livro que leva o seu nome, ele deixa muito claro que ele fez uma pesquisa e que ele queria falar de fatos que se cumpriram entre nós. É até interessante que, em algum momento, Lucas, lá no livro de Atos, ele usa a terceira pessoa do plural, nós. Né? Essa seção do livro de Atos tem sido conhecida como a seção nós, né? Que ele, a partir de a certa altura do livro, ele se inclui nos relatos, como que dizendo que ele mesmo participou e foi testemunha dos fatos que ele então registra. Tá? E também os demais evangelistas não dão nenhum vestígio de que esses eventos que eles estão registrando de fato fossem fictícios ou fábulas. Pelo contrário, os textos nos permitem compreender que os seus autores originais tensionavam comunicar eventos reais, dos quais, inclusive, 2 deles participaram diretamente. No caso, Mateus e João. Né? Como a gente sabe, Lucas e Marcos não foram discípulos diretos do Senhor Jesus, não fizeram parte do colégio apostólico, mas eles foram testemunhas aí de, vamos dizer assim, de segundo plano, né? No sentido de que Marcos possivelmente conviveu com Pedro, Lucas esteve ali muito próximo de Paulo, tanto é que o livro de Atos dos Apóstolos, para alguns, deveria ser chamado de Atos de Pedro e Paulo, porque na verdade o F.F. Bruce chega, por exemplo, a comentar que o título Atos dos Apóstolos acaba sendo impróprio, porque ele não é, na verdade, um livro que registra os Atos dos Apóstolos. Embora haja certa legitimidade para esse título, mas, se você for olhar de fato o conteúdo do livro de Atos, ele tem o seu enfoque recaído sobre Pedro e Paulo, mais sobre Paulo, né, do que sobre Pedro. Mas seja como for, né, você tem ali então um texto bem interessante que registra fatos aí atrelados à vida da igreja nos primeiros séculos, né? Perdão, nos seus primeiros decênios, não nos seus primeiros séculos, né? Nos seus primeiros decênios, já que o livro de Atos dos Apóstolos ele registra aí 25 a 30 anos da história da igreja primitiva. Então a gente falou aí sobre os elementos, nós falamos anteriormente aqui sobre o que constitui, né, um evangelho. Agora nós chegamos em alguns aspectos literários, né, alguns elementos literários presentes nos evangelhos. E nós falamos aí de gêneros, vale lembrar que eu falei que os gêneros se entrecruzam. A gente precisa lembrar aqui, pessoal, que as parábolas também são um gênero literário. Os evangelhos registram aí cerca de 44 parábolas, tá, proferidas pelo Senhor Jesus. Então nós temos as parábolas como um desses elementos literários, também as narrativas, sobre as quais nós já falamos, os discursos e ditos de Jesus, milagres. Nós temos teologias presentes nesses evangelhos e também biografia. A gente deve lembrar, inclusive, que esses evangelhos eles são considerados aí a seção biográfica do Novo Testamento. Mais uma vez, vale eu dizer, em relação à biografia, o que eu disse em relação às narrativas. Não é biografia nos termos em que nós conhecemos hoje, está muito longe disso. Nós não temos no Novo Testamento um relato biográfico do Senhor Jesus nos moldes em que nós conhecemos hoje. É biografia porque contém dados biográficos a respeito do Senhor Jesus, da sua vida e da sua obra. Mas não é biografia no sentido de registrar a vida do Senhor Jesus em pormenores, em detalhes, com riqueza de detalhes. Isso não existe no Novo Testamento. Tá?
Então nós temos ali, na verdade, um relato que é suficiente, mas não é um relato exaustivo. Falei agora bem ao modo de Francis Schaeffer, né? Fui bem schaefferiano. Agora, Francis Schaeffer, ele defende a ideia de que a Bíblia ela é suficiente, mas ela não é um relato exaustivo da revelação de Deus, ok? Olha que legal, pessoal. Tentei montar aqui essa apresentação de um modo assim, um pouco mais gráfico, né, para não ficar muito cansativo com muito texto para vocês. Então coloco aqui a questão dos evangelhos, as parábolas como um dos elementos literários do Novo Testamento. São muitas e elas merecem realmente uma atenção, porque as parábolas elas têm na verdade aí um conteúdo teológico, inclusive, muito rico e muito valioso. São várias lições que nós aprendemos e que nos permite, inclusive, entender o ensino de Cristo. Tá? A gente pode falar aqui desse ensino em termos de ensino do reino, já que Jesus ele ensina muito a respeito do reino, inclusive ele vai usar essa expressão, essa palavra reino, várias vezes. Ele vai ensinar a respeito do reino de Deus. Essa é uma teologia muito presente também nos evangelhos. Ele vai usar, inclusive, parábolas para falar desse reino. Tá? Elas não exigem historicidade. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal, quando eu digo que as parábolas não exigem historicidade? É que as próprias as próprias parábolas, elas deixam a entender, até com certa clareza, de que elas não pretendem ser narrativas, como é o caso em vários momentos ali nos evangelhos. Mas quando se trata de uma parábola, o próprio evangelista, em muitos momentos ele vai dizer, ele contou-lhes uma parábola. Então elas não têm essa preocupação no sentido de deixar claro que se trata de eventos que aconteceram. Então fica evidente que se trata ali de um recurso didático que foi muito utilizado pelo Senhor Jesus. Por exemplo, quando você lê a parábola do bom samaritano, ou da mulher que vai em busca da dracma perdida, ou do pastor que vai em busca da ovelha perdida, né? Ou do filho pródigo. Né? Alguém já disse que o capítulo 15 de Lucas, que tem essas parábolas, é chamado de o capítulo dos achados e perdidos. Né? Então Jesus ele conta a parábola da dracma perdida, ele conta a parábola da ovelha perdida e do filho perdido. Né? Tudo ali em Lucas 15. Então você não tem essa ideia subjacente ali de que esses fossem fatos que aconteceram e Jesus agora está contando isso. Não. São a gente chamaria de ilustrações. Isso acaba não sendo muito adequado, mas vou pegar emprestado aqui o termo só para dizer para você que é uma história não factível, com vistas a ensinar lições, a comunicar ensinos. E Jesus então utiliza as parábolas de modo abundante. Fica evidente para o leitor que se tratam de narrativas com sentido fictício, mais didático. Então, não é que Jesus estivesse pretendendo mentir para as pessoas, é que as pessoas, ao ouvirem as parábolas, sabiam que não eram histórias factíveis, mas histórias fictícias, né, com sentido fictício, que objetivavam comunicar lições do reino. Tá? As narrativas, por sua vez, elas devem ser entendidas à luz dos Evangelhos e do Novo Testamento, e não nos termos da historiografia contemporânea. Embora as narrativas elas estejam no entendimento da posição mais conservadora, mais ortodoxa, eu diria que a Igreja, de um modo geral e historicamente, ela sempre recebeu essas narrativas como registros de fatos reais. É interessante pensar que elas, por sua vez, diferentemente das parábolas, elas reivindicam a historicidade. Você tem expressões no Novo Testamento que dão a entender isso até de modo muito claro. Né? Você tem expressões aí nos evangelhos que, por exemplo, como estes, porém, foram registrados para que creiais. Né? Uma expressão que você encontra nos evangelhos. Então, dando a ideia de que eles estão registrando, fazendo o registro da história para que a fé de comunidades cristãs fossem preservadas. Tá? Então, evocando eventos que aconteceram para que a fé deles fosse então corroborada. Você tem um reflexo disso lá nas epístolas. Por exemplo, no grande capítulo da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, você tem Paulo dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então você tem isso nos evangelhos. Uma coisa também interessante em relação às narrativas é que elas são registradas para fortalecer a fé de comunidades e retransmitir o ensino de Jesus. Eu já até mencionei isso, né? Isso implica dizer que elas têm um caráter e um propósito também
teológico. Muito bem. Com relação aos discursos e ditos de Jesus, nós temos aí vários exemplos. Eu estou citando apenas alguns, né? Mas tem vários. Mateus, o chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 a 7, também o capítulo 23, que é aquele duro discurso de Jesus contra os fariseus, tá? Mateus capítulo 24, o sermão profético, que se repete lá em Marcos 13, Lucas 21, né, e vários outros exemplos que a gente poderia colocar. Se nós fôssemos colocar exemplos aqui de discursos de Jesus no Evangelho de João, seriam vários. Capítulo 3 com Nicodemos, capítulo 4 com a mulher samaritana, capítulo 7 no templo, capítulo 10 quando ele fala do bom pastor das ovelhas, nós temos lá o capítulo 15 quando ele fala da videira verdadeira, o discurso dele ali em particular com os discípulos, também no capítulo 14, João no capítulo 17 registra a oração, não é bem um discurso, né? Mas são ditos de Jesus ali, muito íntimos, muito pessoais. Ele está fazendo uma oração que ficou conhecida como a oração sacerdotal. Então você tem isso também no Evangelho de João em abundância. Como eu falei anteriormente, João registra muitos discursos de Jesus. Né? Ele foca muito nos discursos de Jesus. E algumas vezes esses discursos eles aparecem conectados com parábolas, discursos editos, né, de Jesus, eles aparecem conectados com parábolas ou narrativas nos evangelhos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. O evangelista Lucas narra que um homem chega, pergunta a Jesus, e aí ele registra a parábola na sequência. Então, isso é interessante para a gente pensar. Tá? Como os evangelhos são escritos? O Walter Kaiser e o Moisés Silva eles vão comentar que a confiabilidade dos evangelhos não deve ser descrita nos termos da historiografia moderna. Quando ele fala moderna aqui, não é no sentido sociológico, é óbvio, né? Essa palavra no sentido sociológico ela acaba sofrendo questionamentos. É no sentido de contemporâneo, né? No sentido atual. Então, a confiabilidade dos evangelhos não deve ser descrita nos termos da historiografia atual, que dá ênfase à sequência cronológica rígida e clara, à seleção equilibrada do material, às citações textuais e assim por diante. É claro que num projeto historiográfico, eu trabalhei em projeto historiográfico durante 2 anos, você tem a utilização de diversas fontes históricas, não apenas fontes escritas, a gente recorre a fontes orais, depende do projeto, né? Você recorre a fontes orais, você recorre a fontes visuais, fontes materiais e por aí vai. Né? No projeto historiográfico, inclusive, do qual eu participei, os colegas que nos ajudaram ali fizeram até menção, inclusive, de um púlpito que existia, que era um púlpito muito antigo e que fez parte, que foi utilizado, né, numa igreja e fazia parte da história lá do departamento que eu estava documentando. Então, é um tipo de fonte material, que de algum modo pode apontar alguma evidência da história que você está registrando. Né? Então é interessante porque quando você fala de historiografia, você tem que considerar diversas fontes que podem te ajudar na recuperação dessa história. No caso do Novo Testamento, nós temos apenas um texto. Tá? Inclusive, pessoal, muito cuidado com esse esforço que algumas pessoas fazem de encontrar na ciência e na ciência contemporânea, nas descobertas científicas, né? E muito cuidado também esse pessoal que insiste muito na questão da arqueologia, porque é muito complicado essa coisa de você querer provar arqueologicamente que Jesus ressuscitou, que Jesus esteve entre nós. Arqueologicamente, nós não temos evidências, tá? Então, uma coisa muito importante que a academia preza é pela honestidade intelectual, né, e pela responsabilidade no uso de fontes. Então vejo um pessoal na internet aí que, na verdade, eles acabam prestando um desserviço à igreja. Né, tira o crédito, passam informações assim, manipulam. A gente critica às vezes, né, os evolucionistas e céticos, porque a gente ouve alguns cristãos alegar que o pessoal da ala mais cética, da ala ateísta, neo-ateísta, evolucionista, etc., porque eles manipulam evidências. Mas cristãos também fazem isso, né, infelizmente. Então você não tem evidência arqueológica para falar que Jesus esteve entre nós, você não tem evidência arqueológica, você tem evidência histórica para falar que Jesus esteve entre nós. Por que evidência histórica? Porque nós temos documentos que podem inclusive ser contrastados, comparados, isso vem sendo feito.
E uma coisa interessante que a busca do Jesus histórico, apesar que Rudolf Bultmann concluiu que a busca do Jesus histórico deveria ser deixada de lado, né? Bultmann chegou a essa conclusão, mas não foi uma unanimidade. Uma coisa interessante que eu acho na busca do Jesus histórico, eu tenho inclusive um artigo publicado sobre isso, até na minha enciclopédia teológica que está sendo publicada agora também, eu incluo esse artigo, né, que eu escrevi em coautoria com um amigo. Ele, na verdade, eu abordo justamente a história do desenvolvimento da busca do Jesus histórico, e lá você vai perceber que uma coisa interessante, uma conclusão interessante a que eles chegam é que Jesus existiu de fato na história. Jesus não é um ser mitológico, não é um ser fictício que foi criado pelo dogma da igreja, não. Eles concluíram que Jesus de fato existiu, Jesus foi um homem que caminhou. É claro que a gente não vai concordar com boa parte aí dos autores da busca do Jesus histórico, porque eles subtraem a questão do divino em Jesus, né? Porque um cristão, digamos assim, vou falar nesses termos, né? Um cristão histórico, um cristão tradicional, ele não tem nenhum problema em acreditar que o Jesus homem que andou na Palestina era também divino. Mas você vai ter teólogos da busca que vão tirar esse elemento e vão dizer que esse elemento divino foi colocado pela igreja, né, pelo dogma, já começando no próprio Novo Testamento. Mas é claro, você tem autores também conservadores, ortodoxos, que dão boas respostas a essa questão, né? Então, em um sentido real, os escritores dos evangelhos são pregadores. E aqui a gente vai encontrar, por exemplo, em autores, em teólogos do século XX, como Barth, como Bultmann. Bultmann vai trabalhar muito a questão do querigma, né? A proclamação. Eles estão preocupados em proclamar o Evangelho. Então, Bultmann, por exemplo, ele vai até criticar duramente essa ideia de uma busca por uma historicidade, como se essa questão de se preocupar em provar a historicidade de Jesus, na verdade, fugisse ao sentido, ao objetivo desses livros. Porque o que esses livros querem, na verdade, é comunicar uma mensagem. Então, não necessariamente esses milagres, Bultmann vai, com o seu programa de demitologização do Novo Testamento, ele vai chamar, ele vai fazer a ênfase recair, na verdade, na mensagem, no que Jesus está proclamando, né? É claro que aí você vai para autores conservadores, como é o caso do Walter Kaiser e do Moisés Silva, eles vão criticar essa postura, né? Eles vão dizer que tirar esse elemento sobrenatural acaba sendo uma resposta simplista. Mas seja como for, né, é interessante a gente pensar que Bultmann percebeu muito bem essa questão de que os evangelhos eles estão, na verdade, registrando o querigma, uma mensagem. Eles são pregadores, e nisso também o Walter Kaiser e o Moisés Silva concordam, né, de que eles são pregadores no sentido de que eles estão comunicando uma teologia, uma mensagem, enquanto registram a vida e a obra de Jesus. Esses evangelistas selecionam acontecimentos da vida de Jesus e seus ensinamentos guiados não pela inteligibilidade, mas pelo seu propósito ao escrever, né? Então eles organizam o material nem sempre com base na ordem sequencial. Você tem autores que tentam resgatar isso, como é o caso do Kimmel, aquele livro de capa amarela que eu indiquei para vocês, que eu venho indicando, né? Então, por exemplo, o Kimmel, em alguns momentos, ele tenta justamente resgatar essa sequência, tá? Porque ela não está necessariamente organizada seguindo a ordem natural dos eventos. Tá? Eles organizam o material nem sempre com base na ordem sequencial, mas com a perspectiva de imprimir sobre os leitores certas verdades específicas. De modo geral, a imprecisão ela é parte da escrita humana. Você nunca vai conseguir ter um documento registrando 100%, e isso na hermenêutica, então, é motivo de ampla discussão. Alguém já disse que, a partir do momento que o texto sai das mãos do autor, ele não pertence mais ao autor. As hermenêuticas pós-modernas, inclusive, elas vão muito nessa direção, né? Então é uma coisa interessante para a gente pensar. Como os evangelhos são escritos, ainda dentro desse tópico, né? O Evangelho de João, por exemplo, ele possui uma desproporcionalidade interessante. Quase um terço do livro se concentra nas últimas... Aqui são algumas características literárias desses livros que nós estamos colocando, ok? Olha que interessante, esse livro, quase um terço dele se concentra nas últimas 24 horas de vida do Senhor Jesus. No caso, os capítulos 13 a 19. Olha que interessante. Você tem aí vários capítulos
concentrados no que aconteceu apenas nas últimas 24 horas do Senhor Jesus, né? E aí, os capítulos 20 e 21, o livro encerra, né? Então você tem realmente aí um volume bem grande, concentrado em apenas 24 horas, né? Deve-se lembrar que os autores dos evangelhos, eles não estão preocupados em redigir um documento preciso e que não passava pela cabeça deles que séculos depois críticos bíblicos estariam investigando de maneira absolutamente criteriosa os seus escritos e comparando com informações de outras ciências, como a linguística, a hermenêutica, a crítica textual e por aí vai, né? E também com descobertas arqueológicas do Oriente Médio. Então, a gente precisa respeitar também esses aspectos relacionados ao autor desses textos, ou aos autores desses textos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado que às vezes a gente olha muito para o texto e essa preocupação com uma análise muito científica, vamos dizer, ela pode ser anacrônica também. A gente tem que ter esse cuidado ao analisar esses livros. Concluindo, então, eu coloco aí uma falha, né, uma fala, perdão. É claro que o inerrantismo bíblico, não necessariamente a inerrância, eu defendo a inerrância bíblica, mas não o inerrantismo, né, que é aquele preciosismo ali do texto bíblico, né, até porque nós não temos acesso ao texto original. Como qualquer outra forma de doutrina radical, esse inerrantismo bíblico, né, não consegue conciliar a ideia de possíveis discrepâncias textuais com a inspiração da Bíblia, mas pode-se também afirmar que se nos deparamos com dados limitados e textos aparentemente contraditórios, é preciso, também por questão de honestidade intelectual, levar em conta o fato de que nenhum tipo de registro escrito é isento de imprecisões. Tá? Aí o Moisés Silva e o Walter Kaiser eles vão falar algo muito interessante. Abre aspas, nossa fonte de autoridade não se encontra nos simples fatos da história, mas na apresentação inspirada destes fatos na Bíblia. Então isso aqui é uma tese bem interessante, porque às vezes a gente fica tentando provar a inspiração da Bíblia por uma ideia muito inerrantista, né, que está muito presente aí em autores reformados e pentecostais. Mas uma aproximação honesta do texto bíblico vai mostrar que há problemas, né? E mesmo autores reformados e pentecostais, alguns mais moderados, reconhecem isso e não tem problema em reconhecer isso, né? A dificuldade de nós que defendemos a inerrância bíblica, a dificuldade que a gente tem é de assumir em primeira mão que seja erro. Né? Por quê? Porque nós temos um texto que também é um texto que nos chega de modo limitado. Então, eu não tenho base suficiente para dizer que o texto errou. Porque o próprio texto é limitado, porque o próprio texto ele me apresenta dados incompletos. Então, essa é uma questão interessante aqui para a gente considerar também. Ok? Concluindo aí, pessoal, coloco para vocês aqui a referência bibliográfica completa, tá? Da obra que nós estamos utilizando. Eu estou utilizando, inclusive, poxa, eu acabei até no registro aqui, não coloquei, né? Mas esse livro, pessoal, do Walter Kaiser aí, do Moisés Silva, ele já está na terceira edição, tá? Você pode ver aqui, ó, terceira edição. É um livraço, viu? Recomendo para vocês aí. E termino essa aula esperando aqui ter contribuído com vocês, tá? Me enviem perguntas, me mande perguntas, se você tiver dúvidas, vamos interagindo aqui. Um grande abraço aí a todos vocês.